dia a todos, então. Nós estivemos ontem, então, falando um pouco sobre a questão de uma reconstrução histórica através da mitologia. E eu entendo que vocês sabem que numa eventual conversa você não vai conseguir reproduzir isso com o pessoal. Você tem alguns dados que vão fugir a mente, mas talvez o objetivo principal aqui é nós mostrarmos que a nossa fé ela não está baseada em cima de simples lendas, contos de fadas e coisas desse tipo. Então, o principal é isso, é vocês começarem a perceber que a fé ela pode estar ligado com ciência, conforme a gente viu a palavra ontem do Pasteur, Louis Pasteur, mas sendo que muita ciência nos aproxima de Deus. Tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem mais técnico, eu diria. Nós vamos atravessar algumas áreas de outras ciências. Se ontem nós estávamos falando de antropologia ou etnologia, nós estávamos falando de arqueologia e ciências dessa área, e ciências razoavelmente novas. Hoje nós vamos falar de geologia, hoje nós vamos falar de paleontologia e assuntos que dizem respeito a essas ciências e outros mais. Tá? Então, o nosso assunto, mas agora eu sei solucionar esse problema. Eu acho. Boa apresentação. Nosso assunto hoje são evidências de campo. Tá? O que a ciência tem a dizer sobre o dilúvio universal. Certo? Vai ser um pouco pesado essa manhã. Espero que vocês trabalhem junto comigo e a gente possa produzir bem os nossos temas. Bom, evidências de campo. Há muita coisa que nós poderíamos falar e aqui estaríamos alguns dos assuntos. Tá? A questão das hidroplacas, a Pangeia. E eu quero depois abrir com vocês o texto bíblico, a gente vai falar depois. Camadas geológicas, fósseis de dinossauros, datação do dilúvio, datação por carbono 14, Harappa e Mohenjo-Daro, as línguas indo-europeias, anomalias arqueológicas, Índia e Américas. Tá? Então, esses seriam alguns assuntos que nós poderíamos tratar hoje. Eu selecionei só alguns deles, porque nós não temos realmente tempo para trabalhar tudo, e alguns nós vamos dar uma passada bem rápida, vocês vão perceber isso. Quando nós falamos de dilúvio, quando nós falamos do dilúvio universal, quando nós estamos falando sobre evidências desse dilúvio, existe uma região do nosso querido planeta Terra que nos traz uma enxurrada trocadilho, de evidências a esse respeito. E é a região polar. Tá? A região polar ela está crivada de evidências que podem ser muito bem aproveitadas por nós. O grande problema é que as regiões polares, tanto lá embaixo, no Polo Sul, quanto lá em cima, no Polo Norte, segundo a Convenção Norte em cima, não são regiões. O sul não é habitável, o norte é complicado, então experiências lá não vai acontecer de nós. Vamos fazer uma expedição científica para o Polo Norte, nós aqui do nosso grupo, e vamos lá fazer experiências, né? Vamos coletar dados. Complicado, justamente por causa da questão do frio. Então, os polos são regiões muito pouco estudadas em várias áreas, mas o pouco que nós podemos ter de evidências nós vamos trabalhar aqui. Primeira grande questão são os mamutes. Vocês já devem ter ouvido falar nos nossos queridos mamutes. Pelo menos você deve ter olhado a Era do Gelo 1, 2 e 3. 2 e 3 é duro. Todo mundo
tinha o... Como é que é o nome dele? É o... Men, exatamente. E tem a outra lá e tal, enfim. Mas o mamute, ele ficou muito famoso por causa dessa questão, principalmente da Era do Gelo. E, como diz o Adalto, o desenho é muito legal, só que de verdade tem praticamente nada. É um desenho baseado em cima de uma teoria das eras glaciais, que nós vamos ver que é absolutamente mentirosa no sentido pleno da coisa. E vamos ver por que isso. O desenho é um desenho, tá, gente? Infelizmente não existe aqueles personagens lá. Bom, por que eu chamo a atenção? Em 2007 e 2008, eu tive a felicidade, a graça e a bênção de Deus de fazer uma viagem a Salekhard, tá? Que é a chamada Terra dos Mamutes. A foto ali de cima, isso foi em fevereiro de 2008. A entrada da cidade tem um mamute, claro que é um mamute de cimento, né? Não é um mamute de verdade, bem na entrada da cidade. Por quê? Porque essa região é famosa por ser uma região onde se encontram muitos mamutes. Ali embaixo, na foto de baixo, estou eu, diante de ossos de mamutes, dentro do museu qualquer coisa de Salekhard, paleontológico de Salekhard, uma coisa desse tipo. E nesse museu existem vários ossos de mamutes, porque se encontram muitos mamutes lá. Tá? Vocês podem ver que é uma região polar. A Salekhard já está dentro, na verdade ela está na linha do Círculo Polar Ártico. Tá? É a única cidade que é cruzada pelo Círculo Polar Ártico. E é uma região de difícil acesso. Tá? Temperaturas muito baixas, aí nesse dia devemos estar aí com uns 20, 25 graus negativos, na foto de cima. É um dia quentinho, né? Tá um dia assim bem agradável, né? Porque a temperatura pode chegar a 40, 45 negativo. Isso é um dado importante, não estou falando isso só para mostrar, olha que legal, o Leal viajou, que muito bacana, querendo me exibir. Não é essa a questão. A questão é que eu estava num local onde, para o nosso estudo, ele é bem interessante. Tá? Então, essa viagem lá, eu encontrei esse cara. Esse cara chama Piotr, ou Peter, ou Pedro. Né? Ele é membro de uma igreja batista lá, em Salekhard. E esse cara, ele, antes de conhecer a Cristo, ele era caçador profissional. Tá? E conversando com ele, ele disse o seguinte: bom, perguntei para ele, e aí, como é que é você estar no polo, lá na região polar, questão de comida, questão de sobrevivência, etc. Eu disse, não, tranquilo, a gente tem como se virar, né? Leva a marmitinha e tal. E além do que, de vez em quando, a gente encontra carne também. Que carne? Não. Ou a gente caça, ou a gente encontra carne de mamute. Como assim? Não é estranho, não é algo do outro mundo você encontrar carne e ossadas e tal. Ele disse, é mesmo? Ele disse, aqui na nossa região é uma coisa muito comum. Inclusive, na época da União Soviética, segundo ele, existia um certo comércio de carne de mamute, que é uma espécie de iguaria que, quando o pessoal queria agradar muito, você via carne de mamute. Tá bom, vou acreditar em você, porque você está me dizendo, e quem sou eu para dizer o contrário. Né? Mas pesquisando um pouco mais, isso acaba se tornando evidente de que realmente é bem possível acreditar nesse cidadão aí. Tá? E a gente vai ver o porquê. Acho que foi no final, foi na década de 90, não me lembro agora a data exata, uma criança chamada Lyuba encontrou um filhote de mamute. Foi o mais bem preservado que foi encontrado, que aí o filhote recebeu o nome da criança, em homenagem à criança, e esse filhote aí de mamute se chama Lyuba.
E lembra que eu falei antes que eu tinha ido no museu de paleontológico lá, enfim, dos mamutes? Duas semanas antes eles tinham transferido o Lyuba desse museu, mandado para o Japão para fazer uma tomografia, fazer fazer exames desse animal. Então eu perdi por 2 semanas de ter visto o animal mais famoso encontrado até hoje, que é o Lyuba. O Lyuba, ele morreu, não se sabe exatamente como, mas preservou-se completamente congelado. Você pode ver aí, tá? Tem talvez alguns dizem 10 mil anos, 8 mil anos, enfim, ele se preservou bem. Quando você vai para a região dos polos, você vai encontrar vários pedaços de mamutes, mas não tão bem conservados quanto esse. Esse estava dentro da geleira e por causa do desgelo, a criança estava passando lá, viu um pedaço do corpo ali do mamute, foi lá, né, mexeu, cavou, achou, aí foi chamar os pais, etc. E por uma felicidade para a ciência, esse daí foi parar na mão dos cientistas. Não virou churrasco. Não virou churrasco, exatamente. Tá? Bom, os mamutes. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou tentar fazer assim. Aqui você tem o Oceano Ártico, tá? Aqui você tem o Alasca, aqui é o Canadá, o Alasca, e aqui é a Rússia, certo? Então, o Círculo Polar Ártico que eu falei antes para vocês passa mais ou menos por aqui. Se eu não me engano, é isso daqui, esse aqui tá. Não, tem mais não. Esse aí está pegando a Coreia. Aqui, ó, né? Círculo Ártico, está aqui, ó, né? Esse aqui é o Círculo Ártico e Salekhard fica mais ou menos aqui. Tá? Os pontos vermelhos são lugares onde se encontraram mamutes. Tá? Bastante, né? E onde que eles estão sendo encontrados? Na geleira, né? Na era do gelo, né? Olha só, eles estão sendo encontrados, a grande maioria, nas regiões perto do quê? Do Oceano Ártico. Tá? Isso é um dado importante para nós, muito importante para nós. Depois a gente vai voltar a esse assunto. Eu estou tirando de terra em ebulição de Immanuel Velikovsky. Tá? A gente vai falar um pouquinho, acho, sobre Velikovsky depois. Mas o testemunho, a citação diz o seguinte: é um testemunho de Lyakov do século XVIII, um explorador russo das regiões árticas, certo? Ele diz o seguinte: tão enorme era a quantidade de restos mortais de mamutes que parecia que a ilha, em verdade, era composta de ossos e presas de elefantes, aglutinados pela areia enregetada. Você vai dizer, o que isso tem a ver com o nosso tema? Calma que a gente vai construindo, né, tijolo por tijolo até ter o edifício completo. Ele está dizendo o seguinte: há uma quantidade enorme de animais mamutes encontrados nessa região. Agora, o cara da câmera vai ficar bem comigo, vai ficar vindo para lá e para cá, tá? Esses pontos vermelhos são pontos de mamutes. Está vendo que tem pontos amarelos ali? São lugares onde se encontraram rinocerontes. Alguém sabe onde é que você encontra o habitat natural de rinocerontes? Ou seja, em lugares de clima fervente. Mas, como que você vai encontrar esses bichos dentro do Círculo Polar Ártico? É uma pergunta, no mínimo, intrigante. Vou achar o botão que vai para frente.
da Academia Russa de Ciências e do Comitê para o Estudo dos Mamutes, ou seja, não é qualquer um, né, estima que mais de 500 mil de toneladas de presas de mamute foram enterradas ao longo de um trecho de 600 quilômetros da costa do Ártico. Uma presa típica pesa 100 quilos. Isso implica que cerca de 5 milhões de mamutes viveram nessa pequena região. Essa é uma foto antiga, no norte da Iacútia, em Berelier, onde você encontra uma quantidade enorme de ossos de mamutes. Para você ter uma ideia de quão grande eram esses números, na época da União Soviética, os caçadores, eles viviam de pegar presas de mamutes para vender no mercado negro. E ganhavam um bom dinheiro, por sinal. Dizem que muitas das teclas de piano e de não sei mais o que lá, que se tem no mundo hoje, vieram de mamutes da Rússia. Porque algumas teclas de piano feitas E não de elefante. E não de elefante, exatamente. Muito. Essa é uma foto tirada numa expedição, inclusive está preto e branco. Né? Mas vocês podem ver que o estado desses ossos, ele está em que situação? Caótico, certo? Isso me diz que eles não simplesmente estavam andando, tiveram um ataque cardíaco e morreram. Aí veio o outro, viu, ele morreu, aí veio o outro, morreu e morreu. Não foi assim. Alguma coisa aconteceu para que esses ossos estivessem em estado caótico. Mas eu não sei, porque eu sou simplesmente um cientista que tem um fato, e aí eu vou ter que, em cima desse fato observado, tirar uma conclusão. Eu não posso já chegar e dizer, isso aqui foi dilúvio. Não. Os ossos estão lá, então vamos pegar todas as possibilidades e vamos eliminando as menos prováveis até chegar a algo que seja, que se encaixe melhor no quadro. Certo? Bom, recentemente, eu não tenho a data, mas a partir de 2010, 2013, alguma coisa assim, muito recentemente, esse grupo aí encontrou um mamute não tão bem preservado quanto o liuba, tá, os órgãos internos e tal, você não tem a preservação tão boa, mas você pode ver que não é uma coisa incomum encontrar mamute por lá. Eu não encontrei nenhum, também não fiquei andando muito nenhum. O que você encontra nesse mamute que eles pegaram? Globo ocular intacto. O que mais que eles encontram? Relva nos estômagos dos mamutes. Relva, grama. Em outras palavras, estou dando muito grama. E hoje não cresce mais lá. Já encontraram com relva na boca. Encontraram na boca e próximo relva na boca. Houve uma revelação antecipatória aqui. E relva que não se encontra hoje na Sibéria. E o que mais impressiona é isso: sangue fresco. Não é sangue coagulado, não é sangue, sei lá, mancha de sangue, sangue fresco. Vamos dar umas de cientistas e não de pessoas espirituais agora, tá? Não de cientistas espirituais, mas nós não somos cristãos agora. Vamos tirar um férias aqui do nosso cristianismo. O que você pode pensar sobre isso daqui, se você é um cientista? Existia mamute. O que é? Existia mamute. Existe uma música. Passar um vídeo para vocês agora. O pessoal que está técnica me ajude. Aí o pessoal da técnica vai ter que dizer quando, tá, chefe? Posso mandar? Para quem entende inglês, tá, gente? The body of a mammoth, thought to be more than 10,000 years old, has been found in the Siberian frost. Место довольно свежее.
The meat looks quite fresh. It's reddish in colour in some parts, but I can't say it smells fresh. Scientists have never found blood so well preserved. It gives them hope that one day they might even be able to clone the long extinct beast. We have put the sample into the freezer and it didn't freeze at -17 Celsius like we expected. Studying the blood is going to be very exciting. Attempts to clone mammoths have been happening since the 1990s. Não dá pra ver o texto com claridade, mas na hora que ele mete o troço ali, começa a escorrer o sangue pela... como se fosse normal, você colocar ali na sua pele, perfura com uma faca ou alguma coisa pontuda, e começa a escorrer o sangue, é o que aparece na imagem. E eles coletaram, vocês viram ali o tubinho com sangue. Não, a conclusão é que ele deve ter sido congelado instantaneamente. Então, de outra maneira. Congelado em pé, porque encontraram em pé. Bom, vocês são cientistas, eu simplesmente estou aqui só trazendo os fatos para vocês. Agora a gente vai fazer algumas interpretações sobre isso. E vocês são inteligentes o suficiente para chegar às mesmas conclusões. Inclusive essa aqui é a própria equipe, é a foto da equipe que mostrou no documentário antes. Milhares de exemplares foram encontrados numa ilha pequena dentro do Oceano Ártico. Tudo bem, gente, os mamutes estavam lá, sabiam o que fazer da vida, pensaram, gente, vamos tirar umas férias, eu estou estressado com esse trânsito na vida aqui, vamos dar uma volta? Não, vamos para onde? Vamos para a Riviera Ártica. E eles foram para lá passear, e aí se assustaram com o preço das coisas lá, porque era um curote muito caro, tiveram um ataque do coração, como eu disse antes, e morreram. Milhares. O que mamutes estão fazendo numa ilha, no meio do Oceano Ártico, é uma pergunta que eu faço para vocês. Mas nós estamos falando de mamutes, só que não apenas de mamutes. Eu quero que você, a gente vai falar sobre isso, vamos parar um pouquinho aqui, eu vou fazer a volta aqui do... Quero que você preencha, se você tiver a oportunidade de preencher o que você tem. Mamutes. Localização. Onde que esses mamutes estão sendo encontrados? Dentro, a maioria, né? Dentro do Círculo Polar Ártico. Dentro do Círculo Polar Ártico. Qual é a quantidade? Não se tem a menor ideia. Milhares, milhares e Pelo menos milhares. 5 milhões que foi dado pelo Nicolai, né? Assim, Pelo menos. e todo mundo resolveu morrer ao mesmo tempo, parece. Aquela depressão, ficar todos deprimidos emocionalmente, cometendo suicídio. Foi a grande depressão, né? Todo mundo ficou deprimido. Foi 1930. Agora, características específicas, você pode colocar aí. Sangue fresco, carne ainda comestível. Você viu o cara com a faca ali? Parece que ele tirou do freezer, vamos fazer um churrasquinho aqui. Carlos Xixi. Um xixi. Quando eu estava lá em Salerrado, o Pedro, disse: hoje a gente vai ter carne de rena, que era uma coisa chique, né? E aí, me ajuda lá a pegar a carne. A gente entrou na garagem dele, estava um pedaço de rena no chão. Isso com 30 graus, ele já tinha pedido, estava 30 graus. Aí eu vou cortar aqui uns pedaços para a gente poder fazer o churrasco. Tá, beleza. Aí a gente pegou o troço, colocou no meio da garagem dele, né? Uma garagem russa pequena. Aí foi lá para dentro, ele voltou com uma motosserra. Cortou ali o churrasquinho. Está congelado, simplesmente estava no chão. Com a temperatura de -30, tudo congelado, mas ele tem que cortar com uma motosserra.
quase a mesma história, mas você vê ali que o cara ele corta, está congelado, mas é só você colocar lá no micro-ondas, virou churrasquinho fácil. Observações. Que observações você gostaria de fazer? Que é na página 5. Os rinocerontes, né, foram encontrados também, né? Isso. Encontrados no Argentina, são... Inclusive é o próximo tópico. Se vocês verem ali, tem um rinoceronte ali, um mamute e tal, que é o próximo tópico. Agora, gente, O mamute era de frio. se ele tem relva na boca, não necessariamente ele é um animal de grande porte, vivendo em condições onde, sei lá, digamos, pegando o nosso caso aqui, como nós temos hoje, um lugar onde 9 meses o solo está coberto de neve, e ele precisa de quantidade razoável de alimentos. Era um animal de frio? Provavelmente não. Provavelmente. Não que eu possa afirmar com certeza que não. Porque o rinoceronte não é um animal de frio também. E não só, como a gente vai ver agora. Então, a questão dele estar lá não significa que ele seja um animal de frio. Porque tem muitos animais que não são de clima frio. A gente vai ver o porquê isso. Então, observações. Você faz algumas observações aí. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, eu acho que nós vamos comentar mais para frente, mas eu não vou adiantando. Se você olhar tudo isso, é natural você chegar à conclusão de que esse animal, rinoceronte, 5 milhões, foram mortos instantaneamente e eles foram mortos por congelamento ou algo do tipo. Sabe por quê? Eu sempre faço essa ilustração para as pessoas entenderem a situação. Imagine você, o senhor mamute e a senhora mamuta, que é como você vai chamar o nome dela, e o filhotinho. Família perfeita, casal, né, um relacionamento muito bom entre eles. Estão passeando, né, de férias ou simplesmente andando pelos passos verdejantes, comendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a dieta equilibrada, balanceada, tal. Estão andando. E de repente, não mais do que de repente, o tempo muda. Em questão de poucos minutos, o tempo muda e começa, em vez daquele sol maravilhoso, porque nós estamos no verão, ou pelo menos em um clima quente, porque a relva está ali, fácil acesso, eles estão comendo e começa a cair um floquinho de neve. Depois, outro floquinho de neve. Depois, outro floquinho, outro, e começa a cair neve. Eu já passei por uma situação dessa interessante. Dia quente, 20 graus, entrei na universidade, ao sair da universidade, um vento gelado, e começou a cair neve. Eu até achei que era outra coisa, mas começou a cair neve, e daqui a pouco, neve cobrindo a cidade. Mas você imagina esse casal, essa família andando, ele vê aquelas neves ali, dizendo, rapaz, nossa, devia ter trazido um agasalho, né? Porque mudou o clima e tal, as nossas crianças podem pegar uma resfriada, alguma coisa assim. Mas continua sua caminhada. E aí começa a nevar mais forte. E ao longo do dia neva bastante. Agora, se nevar muito forte, mas muito forte, qual é o nível de neve que pode chegar? Muito forte. Forte. Vai acumular neve. Meio metro de neve, um acabou. Cobre um mamute de 2 metros e pouco? Não cobre. Não vai matar o bicho por causa disso, certo? Não mata. Mas, segundo os especialistas, dizem que os mamutes foram extintos ao longo de vários séculos. Então, esse bichinho ele teve que continuar dando a sua caminhada ao longo de vários séculos, enquanto ele está sendo soterrado por neve. Até que no momento ele tem tanta neve caindo em cima da cabeça dele